Bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema e eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que todo mundo já estudou isso 1000 vezes na escola e eu vou explicar de uma maneira que de uma vez por todas você vai entender e não vai mais esquecer e não vai mais precisar olhar para isso de novo, porque na verdade é bem simples. O que a gente tem que entender então sobre o nosso tema de hoje, que é o famoso verbo to be, é que ele, diferente do português, né, ele vai ter dois significados. Ele vai poder significar ser ou ele vai poder significar estar. É isso que você tem que entender. Então, você só vai usar esse verbo se você estiver falando numa frase, se você quiser dizer ser ou estar. E mais nada. Agora, como que a gente conjuga esse verbo, né? Lembra que na última aula eu falei que pra gente conversar, pra gente conjugar um verbo, né? A gente vai ter que tirar o to, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Então, só aqui para vocês entenderem. O verbo, então, que a gente tem, na verdade, é isso aqui, né? É o be. O to só indica que esse verbo tá no infinitivo. Pra gente conjugar, então, esse verbo, a gente vai tirar o to. Só que o que acontece? Esse é um verbo irregular. Então, por isso, né, que ele vai ficar aqui, ó, diferente. Vamos ver então como é que a gente conjuga esse verbo, que eu tenho certeza também que isso aqui vocês já conhecem. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, por ele ser um verbo irregular, ele vai mudar aí a conjugação dele. Lembra que eu comentei sobre isso também no último vídeo? Alguns verbos eram irregulares nos exemplos que a gente viu na semana passada. Então aqui, essa vai ser a conjugação do verbo. E quando que você vai usar, né, esse verbo conjugado? Quando você quiser falar alguma coisa sobre ser ou estar. Nesse caso aqui, eu sou um estudante. I am a student. Então, por isso a gente vai estar usando o verbo to be conjugado direitinho aqui em cada uma das pessoas. Uma coisa que a gente tem que ter muito claro é que quando a gente usa o verbo to be, a gente não precisa usar auxiliar. Lembra que eu falei também no último vídeo que o do e o does, eles vão aparecer como auxiliares, então a gente vai usar eles para fazer perguntas e negações, né? No caso, na frase, né, com o verbo to be, a gente não precisa de um auxiliar. Então a gente vai simplesmente montar a pergunta e a negação sem o auxiliar. O to be ele é independente, vamos pensar assim, então ele não precisa de auxiliar. Os outros verbos sim, eles precisam, mas o to be não. Então como que a gente vai montar uma interrogativa, por exemplo, se a gente não vai usar o do e o does? A gente simplesmente vai trocar a ordem. Então o que era I am vai virar am I. O que era you are vai virar are you. E assim por diante. É assim que a gente vai montar as perguntas do verbo to be. Então, se você tiver are you, você não vai precisar colocar um do ou um does nessa frase para que ela seja interrogativa. Simplesmente trocar a ordem aí. Inverter a ordem. E assim a gente pode montar nossas frases interrogativas que tenham alguma coisa, né, de ser ou estar. Mais uma vez, lembrando, vou falar isso várias vezes para ficar bem, para decorar isso aí bem direitinho. E a negativa? A mesma coisa. A negativa a gente não vai precisar usar o don't ou então o doesn't. A negativa a gente simplesmente vai colocar um not, né? Então, por exemplo, I am not. E aí a gente tem a long form e a gente tem a short form. O I am not vai virar I'm not. You are not vai virar you aren't. He is not vai virar he isn't. Então, na negativa, quando a gente estiver querendo falar alguma coisa de ser ou estar, ou seja, quando a gente estiver usando o verbo to be, a gente vai... Essa daqui é a forma mais comum da gente ver, né? A short form. I'm not, you aren't, he isn't. Mas, uma observação importante, se você estiver escrevendo um e-mail, se você estiver escrevendo uma coisa mais formal, a gente sempre usa o long form em tudo, tá? A gente sempre vai usar o long form quando a gente estiver escrevendo uma coisa mais formal. Mas no dia a dia, a gente vai usar mais essa daqui, né? Então aqui a gente tem um quadrinho com a forma longa, a forma curta e a afirmativa, negativa e interrogativa. Então se você está estudando, essa fica uma tela aqui para você tirar um print para depois lembrar de como formar a negativa e a interrogativa do verbo to be. Vamos ver alguns exemplos aqui. I am a teacher. I am Brazilian. I am 28 years old. Então, essas são frases com o verbo to be. Então, eu sou, né? Aqui nesse caso,
quando a gente estiver falando de idade no inglês, é sempre bom a gente lembrar que a gente não vai usar o verbo have, né? A tradução literal do eu tenho 28 anos seria have, mas a gente não vai falar isso. I am, tá? É o que a gente vai usar para falar a idade no inglês. Daí já aproveito para falar uma outra coisa importante. Quanto mais cedo possível você parar de querer traduzir as coisas, melhor, né? Então, eu sei que é difícil, mas tentar o quanto antes começar a pensar em inglês. Isso daí, com a prática e com o tempo, vai ficando cada vez mais fácil. Mais alguns exemplos. It is a book. Isto é um livro, né? E aí, a gente, se quiser fazer a interrogativa da frase, isso é um livro? Is it a book? Então, a gente só tem que trocar. A gente não precisa de nenhum auxiliar para fazer a interrogativa quando a gente estiver usando o verbo to be. It is a computer. Então, isso é um computador. Is it a computer? Então, a gente, mais uma vez, só troca aqui a ordem. Outra coisa importante de dizer é que no inglês não existe sujeito oculto. O que é isso? A gente sempre vai ter que colocar o it, a gente sempre vai ter que colocar a pessoa, né? Aqui na tradução, por exemplo, a gente não precisa dizer isto é um livro. É um livro já é suficiente. Mas no inglês a gente precisa do isto, tá? Sempre vai precisar. Então, por isso que o it sempre vai ter que estar ali. A gente não pode ocultar o it da frase. Muito bem. Mais alguns dois exemplos. You are happy. Você é ou você está feliz. Dependendo do contexto, você vai saber qual dos dois a gente está se referindo. E a interrogativa, are you happy? Mais uma vez, a gente só trocou aqui a ordem. You are a student. Você é um aluno ou você é uma aluna. Are you a student? Interrogativa. A gente só trocou aqui. E é isso, não tem nenhum mistério o verbo to be. Não tem por que ficar 3 anos no ensino médio estudando o verbo to be. É isso que a gente tem que saber. Lembrar então que o verbo to be é um verbo independente, né? Então ele não precisa de auxiliar. Você vai montar a interrogativa e a negativa com o próprio verbo to be. Tá? Vou até voltar aqui. Então, para a interrogativa e para a negativa, a gente vai ter que adicionar o not na negativa e na interrogativa a gente simplesmente troca a ordem. Né? E é isso, minha gente. Então, esse é o verbo to be, não tem nenhum mistério. Foi rapidinho essa aula, só para mostrar realmente que o verbo to be é simples. E a gente se vê na semana que vem.